Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, isto será para vós o sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas, reclinado numa manjedoura. Essas foram as palavras que acabamos de ouvir do Evangelho, o sinal que o anjo dá para os pastores de que acabava de nascer aquele que foi esperado durante tantos séculos, aquele que era comparado com o orvalho que desce do céu, com a estrela, com a chuva que traz as bênçãos, aquele que é o descendente de Davi, a flor que brotará do tronco de Jessé, aquele que vai governar todas as nações. Ou seja, a maneira como o povo esperava a chegada de Jesus, aparentemente não coincidia com a forma como Jesus nasceu. E isto será para vós o sinal. Vós encontrareis o menino envolto em faixas, ou seja, em paninhos, deitado numa manjedoura. E foi assim, meus irmãos, que Deus quis aproximar-se de nós. Essa é a noite em que Deus se aproxima tanto da humanidade. Toma a forma de uma criança e se aproxima de nós. E nasce em meio à noite, em meio à pobreza. E se nós quisermos nos perguntar qual é a explicação para tudo isso, qual é o motivo para Deus fazer isso, só existe uma explicação, só existe um motivo: o amor que Deus nos tem. A grande lição que Jesus nos dá a partir do seu nascimento, da encarnação do seu nascimento e em toda a sua vida, é o quanto Deus nos ama. Deus, para salvar a humanidade, quis manifestar de várias formas, e com as formas mais extremas, o quanto Ele nos amava. Ele nasce por nós, Ele morre por nós. Nasce sem ter um local seu para nascer. Morre sem ter uma sepultura que fosse sua. Os extremos, mas para provar o amor que Ele tem por nós. Então a primeira mensagem do Natal para nós é essa: o quanto Deus nos ama. Olhando para o presépio, olhando para esse sinal, o menino que está deitado, envolto em paninhos, numa manjedoura, palavra muito bonita para dizer o coxo dos animais. Esse menino é a prova do amor que Deus nos tem. Mas esse amor, meus irmãos, precisa encontrar uma resposta da nossa parte. E quando nós olhamos para as pessoas que estavam no presépio, nós aprendemos deles como corresponder a esse amor de Deus. Existe uma coisa em comum com todas as pessoas que estão no presépio, entre Nossa Senhora, São José, os pastores e os reis magos. Algo que é comum a todos eles. Todos eles responderam à graça de Deus, ou seja, foram generosos, abriram o seu coração para o plano de Deus. Claro, cada um de seu modo. Ninguém fez tanto como Nossa Senhora, de abrir tanto o seu coração e se dispor totalmente para que a sua vida fosse totalmente transformada na missão a que Deus a tinha preparado. Depois de Nossa Senhora, São José, que vai assumir a paternidade de Jesus, vai cuidar dele como se fosse seu verdadeiro filho. Mas todos eles tiveram essa disponibilidade. Os pastores, assim que o anjo avisa para eles, eles vão logo para a gruta para adorar o menino. Os reis também, ao verem a estrela, logo se colocam a caminho. Todos eles foram generosos, responderam ao chamado de Deus. É uma grande lição de humildade. Jesus se faz tão humilde para chegar até nós, e as pessoas que estão ao redor dele são também convidadas para praticarem a humildade. E quanto mais humildes, mais Deus se manifesta. Nossa Senhora, a humilde serva do Senhor, a ela Deus se manifestou de um modo único. Em nenhuma outra criatura Deus esteve tão presente como esteve em Nossa Senhora durante esses 9 meses. Por causa da sua humildade, Deus se aproximou tanto dela. Deus chamava de Pai. Depois nós temos os reis, não é? Que reis soberanos se ajoelham diante da criança, a humildade. Mas interessante que a maneira como Deus manifestou o nascimento de Jesus aos reis não foi igual ele manifestou aos pastores.
Os reis eram sábios, eram inteligentes, eram, digamos assim, grandiosos. Deus mostrou para eles uma estrela. Os pastores eram humildes, eram simples, e por isso Deus se revelou mais a eles. Permitiu que eles vissem o anjo, e depois que vissem todo o exército dos anjos. Ou seja, quanto mais humilde, mais Deus se manifesta. Lição para nós. O presépio é um convite para se inclinar. Para adorar a Jesus, nós temos que nos inclinar, porque Ele se colocou muito embaixo. Ele se colocou abaixo de nós. É interessante que até hoje, na Basílica do Nascimento de Jesus, lá em Belém, a entrada da Basílica, a porta é baixinha. Até hoje, quem quiser entrar na Basílica, onde está a gruta de Jesus, tem que se abaixar. Não tem como entrar em pé, tem que se abaixar. É uma mensagem. Para chegar até Jesus, nós temos que praticar a humildade, temos que nos abaixar. E em realidade, quando nós nos abaixamos, meus irmãos, nós assumimos o nosso lugar, nos colocamos na altura que realmente nos corresponde. Então, o presépio nos convida para a generosidade, a corresponder ao amor de Deus. O presépio nos convida para a humildade. O presépio, meus irmãos, nos convida também para a doação. Todos que estão ali no presépio se doaram. Nossa Senhora, São José, os reis deram presentes caros a Jesus, porque eles eram reis. Os pastores deram presentes simples. Mas o que conta para Jesus é esse amor que leva à entrega. E hoje Nosso Senhor pede também de nós uma doação. Aquilo que é mais nosso, que só nós podemos dar a Ele. Tudo que nós temos em nossa vida, meus irmãos, é dom de Deus. A nossa vida, a nossa saúde, tudo é dom de Deus. Mas existe uma coisa que é nossa, que é o nosso amor, que é a nossa capacidade de amar. Essa é nossa. E Nosso Senhor quer que nós entreguemos a Ele exatamente isso, o nosso coração. O nosso coração é o ouro, o nosso coração é o incenso, o nosso coração é a mirra, os presentes dos reis. O nosso coração é tudo isso. E o que Jesus pede de nós é exatamente o nosso coração. Que essa noite, meus irmãos, seja para nós uma noite de alegria, uma noite de muita paz em nosso coração, que nós possamos ter a presença de Jesus em nós. E claro, Jesus está sempre acompanhado de sua mãe. Aqui diante do presépio, diante de Jesus, acontece uma coisa que só aconteceu uma vez. Quando a gente olha uma criança, aliás, eu não vejo muito isso não, mas as pessoas falam, nasce a criança, aí a pessoa olha e fala, Ih, olha, parece demais com a mãe, parece com o pai. Criança pequenininha é tão difícil falar isso, mas é comum a gente falar. Aqui no presépio, se poderia fazer o contrário. Ao olhar para Jesus, ele foi a criança que pôde preparar a sua própria mãe. No caso de Jesus, a mãe que se parece com o filho, porque foi ele que formou a sua mãe. E Nossa Senhora, meus irmãos, teve uma missão tão única. Quando nós queremos olhar para o céu, nós olhamos para cima. Nossa Senhora abaixava os olhos e olhava para o céu, porque o céu estava no colo dela, porque onde está Jesus, aí está o céu. Nessa noite, nós também podemos fazer isso. Podemos fechar os olhos e olhar para o céu, porque a graça do Natal traz Jesus a nós. E tendo Jesus em nosso coração, nós temos o céu em nós. Que nós possamos viver com alegria, com generosidade, com humildade e com uma entrega total do nosso amor a Jesus, essa noite santa do Natal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai.